primitiva e completa 81 anos, saúda a todos os presentes, como aqueles que nos assistem nas nossas reuniões. Por quê? Porque nós, cristãos primitivos, nós temos um discernimento superior. Nós enxergamos os dois lados, a lei de liberdade e a lei de obediência. Lei de liberdade em que o homem se pensa e se acha livre. E assim foi criado para assim pensar. E lei de obediência em que nós nascemos espiritualmente e começamos a reconhecer a onipotência de Deus sobre todas as coisas. Então, nesse momento em que a igreja completa 81 anos, eu trago um enfoque diferente aos irmãos. Por quê? Porque a igreja, nós ouvimos, que é o somatório das consciências obedientes, ora na face da terra. Então nós somos a igreja. Onde estiver um cristão primitivo que por seu Cristo nesses dias está sendo restaurado, ali está a igreja cristã primitiva na face da terra. Que no ensino de Jesus Cristo e no ensino de Mestre Ugarte, um instalando, outro restaurando, ali obrou a plenitude do Cristo. Se nós ainda não compreendemos, procuramos compreender. Por quê? Nós somos cientistas espirituais. O irmão Fernando falando acerca dessa mensagem de nosso mestre, no segundo aniversário da nossa sociedade, então fazem 79 anos dessa leitura, dessa fala que Mestre Ugarte nos deixa. E que ali ele nos diz e fala desse amor do Cristo, desse amor que nós devemos ter por toda a humanidade. Por que por toda a humanidade? Porque, como ele nos diz ali nesse texto, que há muitos irmãos ainda na lei. E estão na lei de liberdade porque estão esperando um momento propício para que nós, a sua igreja, chegue até os seus ouvidos, até o seu coração, até a sua mente. E a sua igreja vai ensinar o quê? Aquilo que restaura nesses dias, Mestre Ugarte, e que nos deixa em obra escrita as duas grandes leis espirituais, que é a nossa bússola. Que ali está todo o manancial de conhecimento que nós devemos ensinar àquelas almas que ainda estão na lei de liberdade. Então nós, amados irmãos em Cristo, que sustentamos, que defendemos e que temos nesses dias essa restauração da verdade no nosso interior, porque Cristo é um estado de consciência superior, que se divinizou nessas duas sombras físicas, nesses dois vasos escolhidos, e tiveram então a sua presença, andaram entre nós na face da terra. Tanto em Jesus, como o homem discípulo, o primeiro obediente, o Messias prometido, como em Júlio, o Consolador, nesses dias restaurando todas as coisas. Entender isso é uma questão de tempo. Porque, como eu estou falando e como eu falei anteriormente, nós somos cientistas espirituais. Então nós devemos estudar os evangelhos. Mas estudar os evangelhos com essa obra, com essa bússola, onde está contida, oculta, está esboçada ocultamente a doutrina da obediência à vontade de Deus. Então essa é a nossa obra principal, que veio por intermédio de Júlio Ugarte. Num tema, em 25 de dezembro de 1947, publicado no Correio do Povo. Então, para nós compreendermos o que é a igreja na face da terra, o nome desse tema é Deus e Homem. Deus e Homem. E se nós já compreendemos, se nós já fomos despertos por essa fagulha crística que todos os mortais, que todos os homens trazem no âmbito de sua consciência, e que somente é despertado para aqueles que têm e que dão crédito a essa verdade, que é a doutrina da obediência a Deus. E existe um princípio fundamental para isso, que são as práticas de mentalização, que consiste na oração do Pai Nosso em 3 singelas frases, para trocar de vontade. Mas não basta só isso. Isso é um start inicial, como se nós fôssemos ligar um aparelho.
Então, quando nós aceitamos a doutrina, nós começamos a praticar, a raciocinar como Cristo raciocinou e pensou em Jesus a respeito da divindade. Então, por isso, nesse tema que os irmãos leem nos seus lares, porque eu já li e preparei esse tema, essa fala em cima dele. Então, aqui nos diz que Jesus Cristo, o nascimento do menino Deus, é o acontecimento mais importante ocorrido na humanidade. Por que é o acontecimento mais importante ocorrido na humanidade? Porque nele, amados irmãos, se cumpre a vontade de Deus. As religiões, seguindo a Jesus, sem ter consciência, eles dizem que ele já praticou por nós, que só basta aceitar. Mas não é o que vemos na humanidade, como falou nosso irmão Fernando. Está no mais completo caos a humanidade dentro das suas religiões. E mais, ensinam cada vez mais o homem a se distanciar de Deus, porque criam empecilhos, criam dilemas para que o homem se enrede como um inseto na telha. Com a doutrina, nós caminhamos sobre essas águas da lei de liberdade. Mas isso acontece pouco a pouco. Nosso mestre na perfeição, Jesus Cristo, levou 18 anos praticando essa doutrina, exercitando essa doutrina, e passando por todas as dificuldades que nós conhecemos, porque nós estudamos e nós conhecemos toda a lei. E ele vai nos mostrando toda a lei. E ele cumpriu toda a lei num sopro só. Então, o verbo que se fez carne habitou entre nós, cumprindo a missão do Messias prometido. Mas como ele mesmo nos fala no seu tema, ele obedecia a um pai espiritual. Ele obedecia a um pai espiritual. Coisa que está acontecendo conosco nesses dias. Muitos falam assim de professor Ugarte, nosso pai na obediência. Outros dizem nosso mestre. Mas nós temos um segredo, nós temos um mistério. Esse mistério da segunda vida que acontece somente no interno de cada um de nós. Se nós não praticarmos, se nós não aceitarmos a doutrina hoje, de nada adianta. Nós vamos estar como as religiões aí estão, ensinando o homem a ir a lugar nenhum. Nós temos que ensinar a doutrina. Como se ensina a doutrina? Somente através dos métodos e moldes nesses dias de Mestre Ugarte, de Professor Ugarte, ou de nosso pai espiritual, como os irmãos queiram chamar. Mas é isso que está sendo restaurado. Nesse tema ele é claro. Porque Jesus Cristo veio cumprir essa missão. Então, como falou o irmão Fernando, era o Espírito Santo de Deus na pessoa de Jesus. Como na restauração, também é o Espírito Santo na pessoa de Júlio. Dois momentos em que as Escrituras nos narram. Aquele que ensinaria o Messias prometido e aquele que restauraria. Apocalipse. Então, quando nós oramos o Pai Nosso, quando nós cantamos o hino da obediência, que são duas orações trazidas e ensinadas por Cristo em Jesus e por Cristo em Júlio. Então, essa oração, quando nós vamos, a oração do Pai Nosso, quando nós vamos orando, nós temos que ter consciência de quem pratica, quem ora, é esse estado de consciência superior, o Cristo em nós, que cada um vai reconhecendo, então, a onipotência de Deus sobre todas as coisas. Então, nós somos um povo diferente. Porque nós trazemos no nosso interno a igreja cristã primitiva, a oportunidade das almas se reconciliarem com Deus, a se tornarem amigos do Cristo. Então, amados irmãos, é uma missão elevadíssima, mas que cada um deve levar. O exemplo é Jesus Cristo, que nos ensinou como obedecer a Deus de uma maneira consciente e raciocinada. Mas se nós não tivermos nesses dias essa consciência do Cristo em nós, que vem novamente através de uma sombra física, que andou entre nós, que praticou e que fez as curas, as mesas que fez Jesus Cristo, seus apóstolos e discípulos.
e que está acontecendo em nós. A igreja cristã primitiva, a doutrina do Cristo, ela nos ensina a curar as nossas almas, a retornarmos ao caminho, ao paraíso, do qual nós fomos expulsos por desobediência. Então, cada um dos irmãos que aqui estão, que são criaturas de Deus, tem que procurar no seu interno obedecer essa vontade divina através dessa simples disciplina mental. Mas sabendo que nós somos a igreja hoje na face da terra. E que a igreja, ela foi organizada na estrutura que Mestre Ugarte deixou. E assim, o Ramo São Paulo, então, o primeiro, está aqui de pé até agora. Que recebe todas as consciências. Mas que recebe, mas que tem um compromisso. Porque somente onde nós praticamos a doutrina, nós aceitamos essa estrutura de ensino hoje na face da terra, é que a terra fértil prospera. E nós podemos observar individualmente no campo experimental. Façam a vontade de Deus, como nos falou no Fernando. E cada um comprovará no seu dia a dia a mudança. A mudança acontece. Acontece pouco a pouco, quase sem nos aperceber. Nós vamos mudando de lei. Já não nos interessa mais a lei de liberdade, porque nós sabemos que é uma passagem. Então nós somos cientistas espirituais. Por isso o professor Ugarte, na sua missão na face da terra, ele jamais se pregou a si mesmo. Mas aqueles que o seguiam sabiam que ele tinha uma potência espiritual grandiosa. Quando eu falei no dia 23, eu falei que a obra e os jornalistas da época diziam e falavam que era uma obra pessoal, pessoalíssima, as duas grandes leis espirituais, porque ela foi publicada. Está lá na Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro. Que a igreja vai trocar, vai ceder uma obra nova porque está com dificuldades, porque a gente sabe que aquele papel era diferente. Então isso está sendo providenciado. Então essa obra, as duas grandes leis espirituais, ela tem que estar também no nosso interno. Porque se nós somos a igreja tem uma bússola. A igreja tem os seus ramos que são coordenados, são orientados e são tem que ter, como o mestre falou, ele fundou a igreja cristã primitiva e fez socialmente, ele publicou, ele fez. A igreja é organizada socialmente, não é nós que mudamos alguma coisa, não. A igreja, ela está presente hoje na face da terra. E somos nós. Então ali, nos fundamentos, o irmão falou, no combate ao vício, ao fanatismo e crime, ele nos fala no aperfeiçoamento moral dos seus adeptos e da democracia na sociedade. Então, primeiro, os seus adeptos, amado irmão, nós temos que ter essa consciência de Deus e homem. Deus está no nosso interno. Esse estado de consciência superior do Cristo em nós é Deus. Cristo, nos diz na Escritura, é um dos divinos nomes do Espírito Santo de Deus. Então, Cristo, amados irmãos, que é quem pratica os mandamentos e estatutos. Porque o homem, na lei de liberdade, por jamais conseguirá praticar. É isso que vem nos ensinar Jesus Cristo. Então, é Deus onipotente, o Espírito Santo de Deus, esse é o Deus onipotente, que na pessoa e no menino Jesus pratica a doutrina. Então ele obedecia, ele se unificou ao Pai Celestial. E ali ele nos diz que lá tem muitas moradas. Ele é o exemplo. O professor Ugarte nos fala isso. Ele é o modelo vivo. Mas quem é que está restaurando isso? As Escrituras? Não, Mestre Ugarte. Porque as Escrituras foram traduzidas por homens incapazes, conforme ele nos fala, professor Ugarte, na página 176 da sua obra. Por que homens incapazes? Que estavam na lei de liberdade. Então nós vamos reconhecendo pouco a pouco, estudando os evangelhos, com essa consciência do Cristo, nós vamos compreendendo toda a lei.
e os profetas. E que tudo obedece a uma vontade superior, queiramos ou não. Que existe uma estrutura que dirige o universo visível e invisível nos seus mínimos detalhes, dentro dessas duas grandes leis espirituais. Então nós obedecemos a um Pai universal. O que é universal? É uma consciência só. É que nós ainda somos criancinhas espirituais, nós ainda vamos fazendo outros experimentos. Mas o que nos diz, o que nos adverte, Mestre Ugarte? Permanecendo ou praticando outros métodos ou outros sistemas, jamais entenderão ou acessarão a doutrina de obediência. Então essas advertências que o Evangelho também nos fala, e que Mestre Ugarte também nos diz, que nós não podemos nos fazer Deus antes do tempo. Tudo tem um limite. Cada irmãozinho que está aqui vai ter uma passagem nesse corpo físico. Alguns vão se unificar, outros não. Alguns já vieram com carga lá de Jesus Cristo, do tempo de Jesus Cristo, lá naqueles 300 anos do cristianismo. Outros já vêm e já estão nascendo nesses dias, porque a igreja já está com 81 anos, mas o professor Ugarte vem em 1911, então ali, a partir dali, já é o Espírito Santo de Deus na Terra, restaurando as coisas. Então muitos irmãos que a questão já estiveram presente no Mestre Ugarte em outro momento. Por que nós afirmamos isso? Porque tem a lei da reencarnação. A lei da reencarnação, ela é a que justifica a justiça de Deus na face da terra. Então nós, amados irmãos, nesse momento em que nós estamos reconhecendo essa onipotência de Deus sobre todas as coisas, em que essa verdade está sendo ensinada a nós, em que o cristianismo primitivo dá os seus frutos na face da terra, nós devemos aproveitar a oportunidade, procurar essa felicidade interna, incessantemente, mas reconhecendo a onipotência de Deus sobre todas as coisas. Mas sobre todas as coisas mesmo. Ninguém dos irmãos que aqui estão aqui por acaso. Tem uma pré-determinação. Essa reunião que nós estamos aqui, eu já falei outras vezes, já aconteceu em outros momentos com outros corpos, mas com a mesma alma. Sabe lá quando? Mas nós temos que procurar, então, reconhecer isso, entender isso e praticar a doutrina. Fim único para o qual nós fomos criados: praticar a doutrina e retornar à casa celestial. Retornar à casa celestial é atingir a unificação com Deus, é o prêmio máximo. Enquanto nós tivermos corpo, nós estamos ficando. Alguma dívida nós temos. Uns mais, outros menos. Porque chegam pessoas e chegam aqueles que nós às vezes ensinamos a doutrina, aceitam esse mestre e começam a praticar, porque reconhecem então essa linha direta. Nós não temos intermediário. Se os irmãos ainda pensam nisso, isso é errado. Nós falamos e nos comunicamos diretamente com essa estrutura, esse estado de consciência superior, que nos faz ver a luz da obediência, do Cristo em nós, de Deus em nós, da doutrina do amor. Mas o amor fraternal, o amor que não é comparável com nada. Que uma pálida impressão que nos fala nesse lugar é o amor de uma mãe para com seu filho. Então o amor que Deus tem para conosco é imenso. Porque a doutrina é a doutrina do amor. E se é a doutrina do amor, então as nossas diferenças têm que desaparecer. Tem que desaparecer. Então eu não gosto do fulano, eu não gosto do ciclano, eu gosto da palestra do fulano, eu não gosto do ciclano. Não pode acontecer isso conosco. Cada um dos irmãos hoje que estão falando da doutrina do Cristo, eles têm uma ordem superior. Assim é a minha convenção. Porque nós temos irmãos gabaritadíssimos no lado material, mas que não conseguem falar no público. Que não conseguem falar no público. Que se deixam enredar pelas coisas do mundo. Que dão mais valor para as coisas do mundo.
Então nós devemos estar aqui porque nós procuramos a felicidade interna. Nós procuramos e nós amamos o nosso Pai Celestial. E não está na pessoa de Judite, nem na pessoa de Jesus Cristo. É um Pai Celestial, uma consciência superior, que obrou nesses dois na plenitude, mas que nós obedecemos a um ser, então, superior. Mas que nós reconhecemos hoje a onipotência de Deus nesses dois. Então, Deus e homem. Isso está acontecendo conosco. Essas duas grandes leis espirituais, elas estão vivenciadas no nosso interno. E nós estamos vencendo o mundo. Vencer o mundo é vencer as paixões humanas. Nos desvencilhar das paixões humanas. Mas nós ainda temos corpo. Nós ainda sofremos. Um sofre mais, outro sofre menos. Mas é na consciência. Então, conforme nós vamos alimentando o Cristo, nós vamos melhorando o nosso interno. E melhorando o nosso interno, essa igreja cristã primitiva que está no nosso interno, a doutrina do amor, porque igreja cristã primitiva, doutrina da obediência a Deus. Obediência para obedecer e amar. Então nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Esse momento, como nos fala o professor Gatti, que o irmão leu aquela mensagem, que no futuro será um feriado nacional. Ou, em nosso interno, nós vamos vencer todas as barreiras que a lei de liberdade aprisiona os homens, e nós estaremos presentes. Porque sempre aconteceu isso. Também falou no Fernando, e eu relembrei no dia 23, que dia 23 de julho nasce o professor, e dia 23 de julho ele recebe a manifestação, também se funde. Então, no dia 17 de agosto, ele restaura a Igreja Cristã Primitiva na face da Terra, então, em nome de Sociedade de Filosofia Transcendental, e nós vamos estudar os nossos escritos. Então, naquela época, ele não podia registrar, porque ele era um estrangeiro, e o mundo estava em guerra, e aí ele só registra em 41. Mas ele profetiza na obra de 39, que a Sociedade de Filosofia, sim, passará, então, a Igreja Cristã Primitiva. Igreja Cristã Primitiva, mas é citada lá no início. São Paulo, a carta às 7 igrejas. Ali fala a Igreja Cristã Primitiva. Alguns evangelhos trazem esse nome. E por que nenhuma religião, nenhuma botou esse nome? Porque ela estava predestinada para ser, então, a restauração da verdade na face da terra. Para terminar do que o tempo se foi. Porque falar da doutrina é muito doce. Mas melhor ainda é quando nós conseguimos no nosso dia a dia exercitar essa doutrina e amar. E transmitir o amor. E as almas serem conquistadas pelo nosso comportamento diferenciado, porque nós amamos a humanidade. Porque nós temos o remédio para a humanidade. Nós temos o segredo da doutrina da obediência a Deus. Então, aqui nos diz o professor Gatti, a manifestação do Pai Celestial, ocorrida na mocidade de Jesus, em conformidade com as profecias, iniciou uma vida interna nova no divino enviado. Jesus começou o conhecimento de si mesmo, o conhecimento do seu Espírito Santo, sendo sabedor e pondo em prática a doutrina da santa obediência à vontade do Pai. Essa arte, à medida que o menino crescia nele o Espírito Santo. E crescia em virtude e graça do Senhor. É isso que tem que acontecer conosco. Quanto mais nós vamos praticando a doutrina do amor, mais as virtudes do Cristo se destacam em nós. E mais as almas vão ser desatraídas por esse comportamento. Assim foi o ensino lá nos apóstolos. Depois de Jesus Cristo cumprir a sua missão, eles continuaram ensinando a doutrina. E num ambiente totalmente adverso, como nós conhecemos. Nós hoje, amados irmãos, estamos num paraíso.
para ensinar a doutrina. Mas basta nós, então, reconhecer então essa onipotência de Deus e aqueles que nos procurarem ensinar conforme nos ensinou nessa carta. Não existe outro meio. Se acrescentar alguma coisa, é invenção humana. Vamos na obra. O que nos diz ali? Ensine as práticas. Ensine o Pai Nosso, dê uma primeira prática. 7 dias, acompanhe aquela alma. Porque nós temos que amar a humanidade. E amar a humanidade é ensinar a doutrina da obediência contra Deus. Ensinar eles a obedecer a Deus, como nós estamos obedecendo. Então a igreja cresce. Por que a igreja cresce? Porque é o somatório dessas consciências e cada um de nós é um templo. Cada um de nós é um ramo. É um templo do Deus vivo, que habita em nós. Essa segunda vida vem somente até si mesmo. Nos fala aqui. Vem somente a si mesmo. Não venham, não procuremos nos outros, não. Aqueles que usam o culto, aqueles que ensinam, eles têm uma ordem de ensinar. A ordem é através do restaurador da verdade hoje na face da terra. Isso na igreja cristã primitiva. Agora, aqueles que não aceitarem, vão ficar ao redor. Não vão entrar na barca. E a barca está lá também no Antigo Testamento. A Arca de Noé. Muitos não entraram. Foram poucos que entraram. E essa barca é a igreja cristã primitiva hoje na face da terra, que traz a doutrina da obediência a Deus, que ensina como andar sobre as águas. Então é nessa barca que nós estamos. Então pratiquemos a doutrina. Como se fosse o último momento. Porque nós não sabemos o último momento. Nós temos que estar confiante no Mestre. Confiante nessa estrutura de ensino que hoje está na face da terra. E que ficará até o final. Essa é a promessa. Essa é a profecia. Esse é o ensino do Evangelho. Ficará até o final. Não terá novamente interrupção. Nós é que às vezes achamos que está fraco. Não. Está conforme o Senhor Deus quer. E todas as coisas estão sendo reveladas. Tudo está sendo mostrado. Então basta nós praticar a doutrina. Aceitar essa verdade e consumar no nosso dia a dia. Obedecer a Deus. Esse é o princípio para entrar em harmonia com todas as estruturas. Obedecer a Deus. Exemplo, Jesus Cristo. Mas o restaurador tem que estar no nosso interno. Então não é somente Júlio Gatti, não. Não é somente Jesus Cristo, não. É nosso Senhor Jesus Cristo, esse Pai Celestial. E só assim nós compreenderemos. Só assim nós aceitamos. Porque se nós, como os evangelhos nos falam, então vai vir no céu lá alguma coisa para aparecer, e como é que a humanidade vai praticar? Somente através dessa estrutura hoje na face da terra. Igreja cristã primitiva. Esse é o fato. Esse é o advento principal de 17 de agosto de 1937. E 81 anos nós comemoramos. Agradeço, amados irmãos.